Então, para finalizar essa primeiro conjunto de informações que a gente está colocando sobre modelagem no espaço-estados e linearização, eu vou falar um pouquinho aqui sobre conversão de espaço-estados para a equação diferencial, ou para a forma, né, da transformada de Laplace. Então eu posso aplicar aqui a transformada de Laplace, inclusive, né, que é o que eu faço. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho um sistema mimo aqui. Então eu tenho um sistema mimo aqui. Então se eu aplicar a transformada de Laplace e assumir condições iniciais nulas, o que acontece com a derivada? O que acontece com esse rapaz aqui? Esse rapaz vira só um S aqui, certo? Então esse cara aqui, ó, se eu assumir condições iniciais nulas, porque aí eu estou fazendo função de transferência, esse cara desaparece, né? E aí fica só x em função de s. Aí se você pegar aqui nessa função, aí separar aqui, ó, esse a aqui com x pode passar para o outro lado negativo. Esses dois caras aqui, né? E do lado de cá vai ficar só o igual a BU. Vai ficar só o BU aqui. Aí aqui, ó, se você parar para pensar, posso botar um x em evidência, né? Então, coloquei o x em evidência aqui. Eu posso simplesmente apagar aqui, né? Ó. Esse aqui eu vou botar para cá. E aí, como isso aqui é uma operação matricial, certo? Eu vou ter que levar em consideração I, que é a identidade. Então aqui, ó, porque o S é uma variável complexa, né? Mas eu preciso desse I aqui, dessa matriz identidade, a matriz com somente uns na diagonal principal, o resto é zero, para que continue sendo a matriz, isso tudo aqui, né? Então eu venho aqui, boto parênteses, então eu tenho SI menos A, né? E tudo isso vezes x, igual a BU. Legal, aí quem vai ser x? X vai ser passar o SI menos A para o outro lado, né? Então isso aqui vai fazer o seguinte. Peguei aqui o cara, vou botar o BU para o outro lado. E aí aplico a inversa e boto para o outro lado. E aqui vai ficar elevado a menos 1, que é a inversa matricial. Então, elevado a menos 1. Ou seja, quem é o meu x? O meu x é completamente representado pela relação SI menos A elevado a menos 1, B vezes U de S. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, né? E substituir aqui na segunda equação. Essa aqui. Eu tenho um x lá, né? Então, vou aqui copiar e colo aqui embaixo. Então, se eu vou substituir o x, né, eu venho aqui, pego esse cara todinho aqui, passo para lá, deleto meu x aqui, ó, tá? Pego todo o meu SI menos A aqui, vezes BU,
e não cabe. E aí eu tenho C vezes SI menos A. Aqui, ó, C, SI menos A menos 1, B. Aí agora o que eu faço? Eu só boto o U em evidência, né? Chega aqui, boto o meu U em evidência. Então, para eu botar o U em evidência, eu só preciso deletar esse cara aqui. Tá? Esse D aqui para cá. Eu teria um grande parênteses aqui no restante, né? Eu venho aqui e passo o meu parênteses. E aí, finalmente, para virar a função de transferência, tem um y dividido por u. É só passar o u dividindo. Então, vem aqui. E passa o u que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo. Depois boto o dividido aqui. Então, se você agora comparar, né? Essa é uma das maneiras que a gente pode utilizar para fazer a conversão de espaço-estados para função de transferência. Acho que é mais usada. E, de qualquer maneira, a gente tem aqui uma equivalência, né, de como a gente pega a função em espaço-estados e passa para a função de transferência. Então eu vou agora fazer um exercício, certo? Em cima disso. É só lembrando antes disso, né, que a gente pode representar na forma de diagrama de blocos, né, se a gente quiser, a função de transferência. Então, a função espaço-estados. Que aí eu teria uma matriz B aqui que multiplica, aí o D aqui. Então, eu vou ler aqui esse diagrama só para vocês conseguirem interpretar também, certo? Então, eu vou começar por aqui, certo? Que é o 2. Nesse 2 aqui, eu tenho x derivado. O que acontece se eu integrar o x derivado? Eu tenho x. Legal. Integrei o x derivado e tenho o x. Aí aqui, ó, eu tenho a vezes x. Se aqui na entrada de b eu tenho u, depois no número 1 aqui eu tenho b vezes u. Então, se você pegar aqui esse somador aqui, o que ele está fazendo? Ele está somando as duas coisas que entram. E o que entram? Entram BU mais AX. Ou seja, x ponto é igual a BU mais AX. E aí eu já fiz, ó, essa parte aqui todinha, né? Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho x aqui, eu posso multiplicar esse x por c. Então aqui, depois do c, eu tenho cx. C vezes x. E aqui em cima, eu tenho u entrando, e aí na saída fica du. Então aqui em 5, que eu tenho o y, né, minha saída, meu y vai ser igual a quem? Meu y vai ser igual a cx mais du. Então é basicamente assim que você pode ler esse diagrama de blocos. Então vamos seguir agora para o exercício, certo? Então o que está sendo solicitado aqui é determinar a função de transferência do sistema descrito por o que está aí, certo? E aí, quando
eu terminar esse exemplo aqui, vocês podem pegar os exemplos lá anteriores, certo? Quais são os exemplos anteriores? São aqueles do diagrama de bloco que vocês converteram para espaço-estados e converter de volta. Converter de volta as funções em espaço de estados do exemplo anterior. Então, vamos começar aqui a fazer essa função aqui, certo? Algumas considerações aqui só para a gente ficar ciente do que a gente vai fazer lá no octavo, certo? Aqui eu tenho o seguinte: quem multiplica x é minha matriz A. Quem multiplica U vai ser minha matriz B. Aqui eu tenho minha matriz C. E como vocês podem ver, não tem D, porque D é igual a 0. E 0 vezes U vai dar 0, certo? Então o que a gente vai fazer agora é pegar essa função, né, atribuir os valores e usar uma função lá no octavo chamada SS2TF, que vai converter de espaço-estados para função de transferência, aplicando essa equação aqui que a gente já conhece, certo? Então, vamos seguir, né? Aqui eu venho dar um clear ao CLC, vai apagar tudo, todas as variáveis, e aí nós vamos colocar aqui nossa função ABCD, né? Então, quem é A? A naquela função lá vai ser menos 5, menos 1, vírgula separa uma linha, né, os elementos de uma linha, e agora na segunda linha 3 e menos 1. Então A vai ser igual a isso. Ah, faltou uma vírgula ali no... Pronto. Então colocou aí o valor de A. Aí B vai ser igual a quem? B vai ser igual a 2, ponto e vírgula 5, porque aqui eu tenho um vetor coluna, certo? Então eu só tenho um elemento em cada linha, então não precisa botar vírgula, certo? E C vai ser igual, será igual a 1 e 2, 1,2, porque ele só tem uma linha, certo? E o D igual a 0, D igual a 0. Aí a gente cria uma representação espaço-estados. Tá aqui minha função espaço-estados, que eu vou chamar de SS, vai ser A, B, C, D. Criei aqui a minha função espaço-estados. E aí jogo lá para minha funçãozinha, né, que é TF, quer dizer, SS2TF. SS maiúsculo. Acho que ele dá numerador e denominador aqui. Então, não tem. Então, minha função de transferência seria isso aqui, né? Acho que eu também posso usar dessa maneira aqui, ó. Só a função TF, que ele também faz a conversão, né? Uma função dá os numeradores e denominadores, outra vai dar os valores. A gente também pode fazer outra coisa,
Você pode criar um simbólico aqui, sims s. Aí quando você cria esse simbólico s, aí você pode fazer lá, né? C vezes S vezes a identidade I, a função. Vai ter duas linhas, duas colunas, porque A tem duas linhas, duas colunas, certo? Dá para ver aqui no x1, x2 aqui. Menos A. Isso aqui é elevado a menos 1, certo? Vou até botar um parênteses aqui. S menos A elevado a menos 1 vezes B mais D. E aí, eu não sei se ele precisa simplificar aqui. Dá para ver que ele encontra, né? Pelo mesmo numerador, e o denominador teria que fazer aqui a multiplicação, certo? Então, fica bem tranquilo, né? A gente usar o computador para fazer essas operações. E assim a gente consegue transformar os espaços estados para função de transferência para espaços estados, e também fechar a parte que a gente tem sobre o básico de espaços estados. Aí a gente vai subir um pouco o nível nessa análise em espaços estados na próxima sequência de vídeos, certo? Então é isso por enquanto. Estou considerando esse conjunto de vídeos até então como parte 1, certo? Da explicação sobre espaços estados. E nessa parte a gente abordou os seguintes tópicos, né? Modelagem de espaços estados, definição não linear, linearização em torno de um ponto de operação, definição linear, e aí a gente viu, recapitulou um pouco os conceitos de função de transferência, equações diferenciais, e fizemos a transformação entre a equação diferencial, espaço-estados, equação diferencial, sabendo que essa equação aí é na forma de função de transferência, com condições iniciais iguais a zero e tudo mais, certo? Então, por enquanto é isso, e a gente vai continuar falando sobre espaços-estados ainda no próximo vídeo, certo? No próximo conjunto de vídeos. Então, até os próximos vídeos.